Queridos irmãos, queridos amigos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dar um bom dia a você que está aí na sua casa, no seu trabalho, e nós queremos convidar você para nós cultuarmos ao Senhor nesse culto da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando o fortalecimento da família. Esse tempo que estamos vivendo de isolamento, estamos vivendo bastante tempo junto com a nossa família, e nós queremos conversar com você sobre esse assunto que nós estamos a toda semana, todo domingo, nesse trimestre, nós vamos estudar sobre a família. Então avise aos irmãos, aos amigos, se você desenvolve liderança aqui na congregação, avise para toda a sua célula, a Escola Bíblica Dominical, a classe, para que a gente esteja junto, adorando a Deus, abrindo a palavra e vendo o que a palavra de Deus nos fala sobre a nossa família. Então nós queremos convidar você agora para nós orarmos, e em seguida nós vamos cantar uma canção, e aí depois o pastor Manassés vai nos dirigir aqui com a leitura do texto da palavra, que é o texto bíblico para a nossa escola dominical, e assim a gente vai seguindo, adorando a Deus. Queremos pedir mais uma vez que você divulgue aí para a sua família, para os seus amigos. O nosso culto de Escola Bíblica Dominical já começou. Vamos orar agora? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai querido, o privilégio de estarmos aqui, através da internet, das mídias sociais, nós podemos conversar e estar junto com os nossos irmãos, os nossos amigos, para celebrarmos a Ti, Senhor, no culto da família, na Escola Bíblica Dominical. Nós pedimos que a Tua graça, a Tua bondade, a presença do Teu Espírito esteja sobre nós e em cada um, Senhor, que vai participar. Que a Tua bênção chegue a cada lar, a cada família e a cada pessoa esta manhã. Ajuda-nos enquanto vamos estar aqui glorificando o Teu nome. Que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, nos guiando e nos dando graça e sabedoria para esse momento. Nós te pedimos tudo isso no nome poderoso do Teu Filho Jesus, que vive, que reina para sempre. Amém, amém. Se você tem a harpa cristã aí com você, quero convidá-lo a abrir no hino 178 da nossa harpa. Nós queremos inclusive dedicar essa canção que fala sobre a gloriosa paz a todas as famílias que nesse momento estão passando por perdas de seus familiares. Nós estamos orando aqui, a igreja está orando junto a uma santa convocação feita pelo nosso pastor Jonatas, incluindo você, família. Mas nós queremos cantar e pedir que esta gloriosa paz do Senhor venha sobre a nossa vida e esteja sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Vamos cantar, irmão Caio? Crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz insondável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou.
juntos com o tentador. Gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor. Tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou. Tenho doce paz. Aleluia. Que essa paz esteja no seu coração, na sua mente, no dia de hoje, em nome de Jesus. Nós queremos convidar então o pastor Manassés Farias para nos dirigir nesse momento com a leitura da lição de hoje. Glória a Deus, a paz do Senhor para toda a igreja. Aí onde você está, nós temos a lição da escola dominical, e hoje é a lição de número 3 da nossa lição, e nós temos o assunto: a formação e o desenvolvimento do lar. É a graça de Deus para as nossas vidas, que o Senhor esteja conosco nestes dias, e muito mais nestes dias em que estamos passando por períodos de lutas, mas o melhor escape é debaixo do esconderijo do Altíssimo, e nos nossos lares onde estamos, estejamos seguros com a nossa família, com o nosso Deus e com a nossa fé firme no nosso Salvador. O textuário da nossa lição diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Está em Provérbios capítulo 1, verso 8. E a verdade prática: a família é a instituição em contínuo aperfeiçoamento. Glória a Deus. A família é uma instituição em contínuo aperfeiçoamento. Graças a Deus. A nossa leitura está em Provérbios capítulo 1, verso 7 até o 10. Vamos ler neste momento. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não o consintas. Glória a Deus. Este é o texto da lição de hoje e é a instrução do Senhor para a nossa vida neste dia. Estaremos orando, agradecendo a Deus por cada família que está no seu lar neste momento, por esta palavra que vem ao nosso coração neste dia, pela misericórdia do nosso Deus. Pai Santo, nós te agradecemos por toda a tua imensa graça e misericórdia, pelo seu amor para conosco, porque o Senhor nos tem dado vida, saúde, o Senhor nos tem dado livramento para as famílias, para os teus filhos. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão sofrendo com este momento, Pai, onde todos os teus servos estão clamando a Ti, Senhor. Te peço, ouve do céu, da Tua glória, as orações do Teu povo e dá vitória a cada família, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Obrigado, pastor Manassés. Que Deus possa abençoar você, abençoar toda a sua família agora aí onde você está, em nome de Jesus. Nós vamos dar algumas informações antes de nós refletirmos no texto da palavra da lição de hoje. Nós queremos, em primeiro lugar, pedir oração. Há alguns pedidos de oração aqui conosco. Lembrar que você pode entrar aí no Facebook, e é Adan Tempo Central. Se você está assistindo, você já está nele, mas divulgar nosso Facebook, é Adan Tempo Central, e também informar as pessoas que podem fazer o seu pedido de oração. No final
a gente vai estar lendo, se não todos, mas o máximo que pudermos, e orando por você. Mas agradecer as orações, ainda em recuperação, ainda hospitalizado, o irmão diácono Joelson. Ele está bem melhor, graças a Deus, está se recuperando, e nós continuamos a orar por ele, né? Pedir oração pela família da pastora Zilda, por sua mãe e a Márcia. A Márcia continua hospitalizada. Vamos orar por essa querida família, tá bom? Pelo diácono Mário Alcântara, que também está hospitalizado e carece de nossas orações. O irmão Roberto Barros, graças a Deus, já está em casa. Se você pode dizer glória a Deus aí onde você está, nós louvamos ao Senhor pela resposta da sua oração, da oração da igreja que ora e se consagra nesse momento. Orar pelo Marcos, filho da diaconisa Gessimar, irmã Gessimar, que também está se recuperando, está bem melhor, graças a Deus. E essa semana aqui, nos atendimentos que fizemos, o Andreilson e Karen, esse casal que pede oração por suas vidas, e também o Andreilson pede oração pelo seu sogro, o irmão Gilson Brasil, que se reconciliou e também está pedindo a oração por sua saúde. Nós pedimos oração, irmãos, pela família do irmão Celso, amigo nosso de adolescência aqui na igreja, que aprove ao Senhor levá-lo para si esta semana. Orar pela irmã Franci e também por toda a família. Nós queremos pedir a você que, se você pode fazer doação de alimento, principalmente alimento para esse momento difícil. Algumas famílias que nós estamos acompanhando estão precisando muito da sua ajuda, alimento, roupa, calçado, mas principalmente o alimento. Se você é proprietário de mercadinho, de supermercado, se você é empresário desta área de alimentação, nós pedimos que você venha, nos procure, tá bom? E nós estamos aqui na rua Duque de Caxias, número 340, temos aqui horários de expediente e podemos receber a sua doação para abençoar as pessoas que estão precisando nesse momento, tá bom? Queremos incentivar a todos os irmãos da igreja, as células, as classes de escola dominical, a liderança, a estarem em casa e fazerem os cultos e as suas reuniões, o seu contato, né, online. Há um aplicativo que a gente vai começar a divulgar, um aplicativo que é o Zoom, inclusive a liderança. Por favor, você pode baixar esse aplicativo para que a gente possa, nessa semana, ter uma reunião. A gente vai entrar aí nos grupos de WhatsApp para informar você como você pode fazer, mas estamos vendo se logo na terça-feira à noite a gente tem um momento para estarmos nos vendo um pouquinho e conversando e orando juntos através desse aplicativo, tá bom? Ainda não há liberação para termos os cultos normais aqui na congregação. Vamos acompanhar para que em breves dias a gente haja alguma liberação nesse sentido, mas estamos obedecendo aquilo que a nossa presidência da República e também nossa liderança política, administrativa e também nosso querido pastor Jonatas, que é o pastor da igreja, está nos direcionando, mas ainda não é possível fazermos os cultos. Esteja em casa, Facebook e Adan Tempo Central, para que você esteja acompanhando nos dias de quarta-feira à noite às 19 horas, no domingo às 9 horas da manhã e também hoje à noite às 19 horas, logo após o culto dirigido pelo nosso pastor Jonatas e pastora Ana, nossos pastores, que às 17 horas, pela Rede Boas Novas e todas as mídias sociais estão ministrando a nossa vida. Então o pastor Jonatas está domingo às 17 horas, pastora Ana, na segunda-feira às 19 horas, o culto de doutrina também, dirigido pelos nossos pastores, tá bom? Pedir para você divulgar, tá? Que a igreja está em oração, em consagração, todos nós, tá? Todos nós devemos estar em consagração. Você está atento aí nos grupos sobre a santa convocação que o nosso pastor fez logo no começo, na verdade, antes disso tudo começar. Pastor Jonatas já estava convocando toda a igreja para estar com os dias e os motivos específicos de domingo a domingo. Nós temos os motivos específicos para estarmos em santa convocação, em jejum, em oração, orando uns pelos outros e orando para que esse tempo passe o mais rápido possível, para que a gente possa ter a nossa vida normalizada em nome de Jesus. Então que Deus abençoe você.
faça o seu pedido de oração, faça a sua comunicação e divulgue que a Escola Bíblica Dominical, o culto da família, já começou e nós estamos aqui adorando ao nosso Deus, que é o que nós vamos fazer mais uma vez agora, desta feita com dízimos, com ofertas, as contribuições para a obra do Senhor, que mais uma vez queríamos falar diretamente com membros, com os congregados, mas principalmente com líderes, pastores, pastoras. Nós precisamos estar juntos nesse momento no aspecto financeiro, tá bom? Então venha, você pode vir aqui, o atendimento de 8 ao meio-dia, das 14 às 18, de segunda a sexta, no sábado das 8 ao meio-dia e hoje, domingo, de 8 ao meio-dia. Você pode vir e entregar a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, tá bom? Queria pedir à liderança, aos pastores e pastoras para estarmos juntos nesse momento. É um momento que a igreja necessita mais do que em qualquer outro tempo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e que seja um tempo de milagre no aspecto financeiro, em nome de Jesus. Nós já temos inclusive testemunhos, pessoas que estão pedindo para testemunhar logo que nós voltemos, de milagres sobrenaturais que Deus está fazendo no aspecto financeiro, e nós cremos que no tempo de deserto Deus pode fazer você florescer muito para a glória do Senhor. Por isso nós estamos aqui orando e pedindo que Deus assim o faça. Mais uma vez queremos pedir a ajuda do pastor Manassés para nos dirigir em oração às contribuições nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Pai, por todas as famílias, Senhor, que estão nesta hora ouvindo, Senhor, esta transmissão, Pai. Estamos juntos, Senhor, para te adorar. E nesta hora, Senhor, queremos te adorar com dízimos, com ofertas ao teu nome, Senhor, para a tua obra, para o teu trabalho, Senhor. Pai que está no céu, nós agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, de cada um dos teus filhos, Senhor. Ah, Deus eterno, eu te peço, Senhor, abençoa cada família, que possa vencer, Senhor, esta barreira, esta luta, e no final, Senhor, te glorificar o teu nome, dizendo que só tu és Deus, e que neste tempo o Senhor está conosco, e está com todas as famílias, Senhor, através da escola dominical, através dos cultos, através das orações da tua igreja, Pai. Nós te pedimos a tua bênção sobre todas as famílias, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Obrigado, pastor Manassés. Vamos convidar o irmão Caio, junto com o irmão Walter, para nós estarmos aqui adorando a Deus, adorar a Deus nesse momento, um momento difícil, mas nós podemos adorar ao nosso Senhor. Vamos lá, vamos cantar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Vamos cantar mais uma vez todos, vamos adorar o Senhor. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver
Glória a Deus. Se você pode, aí onde você está, dê um aplauso a esse Deus maravilhoso. E mesmo em momentos de dificuldades, de lutas, de crises, nós estamos adorando a esse Deus maravilhoso. Nós queremos convidar você para um tempo agora de reflexão na palavra de Deus. Na verdade, nós estudamos a Bíblia direcionados, ou dirigidos pela nossa lição. A lição bíblica, ela é um condutor da palavra de Deus nesse assunto de tamanha importância, principalmente nesse tempo. Nós estamos estudando sobre família, a revista Fortalecendo a Família, nesse trimestre, por direcionamento de nosso pastor Jonatas. Nós estamos conversando sobre família. Então, convidar você para abrir a sua Bíblia a partir do texto de Provérbios. É o texto que o pastor Manassés leu aqui, Provérbios capítulo 1, versos 7 a 10, que nós vamos ler novamente. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. O textuário que está no versículo 8 de Provérbios capítulo 1 diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. A verdade prática, que é como um resumo de toda a lição, ela diz: a família é uma instituição em contínuo aperfeiçoamento. A gente tem dito ao longo do tempo, e sempre aprendemos na igreja desde muito cedo, inclusive na escola bíblica dominical, que não existe família perfeita. A partir do que nós sabemos que nós não somos perfeitos. Então, a união de pessoas imperfeitas não vai tornar uma família perfeita. É possível sim nós termos o direcionamento da palavra de Deus, e segundo esses direcionamentos nós termos uma vida e uma família saudável. Então é isso que nós buscamos, por isso nós obedecemos a palavra. E hoje, na lição 3, nós vamos pensar sobre a formação e o desenvolvimento do lar. Nunca é muito nós falarmos que nós somos crentes da Igreja Assembleia de Deus. Nosso texto principal é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, e nós desenvolvemos aquilo que se chama a estrutura judaico-cristã, a partir dos ensinamentos de Jesus e da sua palavra. É isso que nós seguimos, é isso que nós cremos, é isso que nós obedecemos. Então hoje nós vamos ver essa formação e desenvolvimento da família segundo os princípios da palavra de Deus, numa prática judaico-cristã, numa prática do cristianismo. Então, por isso que vamos falar aqui sobre preparação para casar, vamos falar sobre namoro, vamos falar rapidamente sobre noivado e também sobre o casamento e a estabilidade da família. Esse é o esboço, num resumo, da nossa lição de hoje, que quando nós começamos já a conversar, a gente vai ver a preparação para casar, esses cuidados iniciais, porque antes de qualquer compromisso, alguns cuidados devem ser observados pelos pretendentes ao casamento. E esse momento até o final do noivado, segundo a lição, nós queremos falar principalmente com a nossa juventude. Você que é jovem, que é solteiro, que está namorando, que está noivo, vamos relembrar alguns princípios da palavra de Deus que são necessários como esses cuidados iniciais, Os que de início tomam decisões somente porque estão apaixonados não terão condições de observar na pessoa desejada, com relativa independência, as qualidades básicas para o necessário ajustamento nas relações devidas para um casamento feliz. Aí a gente lembra do início do namoro, a gente realmente está apaixonado, e aquelas flores todas, aquele romance todo, mas é necessário pé no chão, muita consciência, ser racional até em alguns aspectos, porque esses cuidados eles precisam ser observados. E há vários pontos que a gente vai tocar aqui, segundo a orientação de nossa lição e principalmente da palavra. Quais são esses cuidados, Antes de começar um relacionamento, há alguns cuidados básicos a observar. Por exemplo, as virtudes morais
e espirituais da pessoa pretendida devem ser observadas antes do casamento. Há um texto da palavra de Deus, de 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15, que dizem assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com os incrédulos? O apóstolo Paulo, ele não está dizendo que a gente não pode ser amigos de pessoas não evangélicas, não é bem isso. Ele está chamando a atenção principalmente para quem está namorando, está ficando noivo, exatamente para observar se na continuidade dos anos, os pensamentos, os propósitos, principalmente com relação a Deus, dessa pessoa que nós estamos orando, observando, buscando a vontade de Deus para casarmos, se eles vão ser compatíveis. Porque diz o texto da palavra, pode chegar um momento em que isso seja inclusive motivo de separação e de divórcio. É isso que o texto está nos ensinando. Em segundo lugar, nós devemos buscar a direção de Deus através da oração, com sinceridade, firmeza de propósito e fé. Para quem está namorando, quem está noivo, sabe que realmente esse é um desafio, porque orar com sinceridade nesse momento, estamos envolvidos em todo um romance, em todo esse início de um amor, e é necessário com sinceridade, como nos ensina aqui, que realmente a gente esteja buscando de Deus a resposta para essa pessoa, porque a proposta será até que a morte vos separe. É essa a proposta da palavra de Deus. Por último, observar se a família da pessoa pretendente possui estrutura cristã, pois a vida espiritual é fator essencial que poderá servir de modelo e assim exercer uma profunda influência positiva ou negativa na formação do futuro lar. Como já dissemos, temos que pensar um pouco à frente, se esses pensamentos, esses propósitos, eles vão andar juntos, porque não é possível andar juntos se as duas pessoas não estão de acordo, Aí no segundo ponto, fala sobre as fases para o casamento cristão. E mais uma vez a gente fala, por que repetir isso que é tão básico? Porque talvez você esteja assistindo e vendo assim, poxa, mas que modelo de família tão arcaica, tão ultrapassada. Não, nós estamos falando da formação da família cristã. Então, há alguns passos que a gente dá. Por exemplo, aqui tem o namoro. O namoro, escute bem, é a fase do conhecimento. Fase do conhecimento. Procure conhecer o que a pessoa pensa sobre tudo que é importante para você. Começar um namoro para depois pensar se é a vontade de Deus é insensato e arriscado. Então, antes, estamos no início, você está no início pensando em namorar alguém, converse com Deus, busque a vontade de Deus. E se você quer um conselho, se podemos dar um conselho para você, guie o seu namoro pensando no namoro sobre Deus, sobre qual a importância que a pessoa dá para Deus e você tem dado para Deus, porque às vezes a pessoa quer só olhar para o outro e fazer todo o checklist, aí com a outra pessoa, mas deixa de fazer as suas próprias observações. Então, começar um namoro para depois pensar, começou o namoro, já todo um envolvimento, já toda uma relação de sentimentos, e aí agora eu vou saber se é vontade de Deus, e aí termina o namoro brincando com os sentimentos da pessoa. Isso não é correto, Segundo aos Coríntios capítulo 11 verso 3, tem um texto muito interessante, pela palavra do Senhor, que são as palavras de um pai, como o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja, e tinha essa igreja de Corinto como sua própria filha, e nós podemos aplicar esse texto aqui sim, nessa fase do namoro, que diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade e pureza no namoro, sim, simplicidade e pureza, pensando sempre assim: eu vou namorar esta pessoa, e a minha proposta diante de Deus é noivar, é casar, é chegar a passar todos os anos que Deus vai nos dar até que a morte nos separe. É assim que devemos pensar desde o nosso
namoro, né? Eu podia contar toda a experiência que tive, né, orando pela pastora Graça, mas não vai dar tempo. Convido você que está assistindo para, quando voltarmos ao normal, nos nossos cultos, você vir aqui, porque agora nós queremos falar do terceiro ponto deste tópico, que é justamente o noivado. Namoro, noivado, casamento, são as fases da formação do lar cristão, em que nós, desde o início das igrejas, principalmente igrejas evangélicas, observam essas fases, né? E o noivado é o tempo certo para o lançamento das bases para o enlace matrimonial. No período do noivado, o casal deve buscar a Deus, né? Há um outro passo chegando a um compromisso, que é o compromisso do casamento. Então estamos noivos e agora nós devemos principalmente continuar buscando a Deus, né? Confirmando a sua vontade para a nossa vida. Olha só, o propósito é casarmos com uma pessoa para vivermos com ela até que a morte nos separe. Então é sério e necessário chegarmos no noivado, e a primeira coisa é continuar buscando a Deus. Segundo, amar e respeitar-se mutuamente, expressando uma preocupação não egoísta pela felicidade e bem-estar um do outro. Amar e respeitar-se mutuamente. Eu costumo dizer que esse amor, ele está sendo construído. A gente não casa por amor. Você concorda comigo? Se você não concorda comigo, entre aí no Facebook e diga por que você não concorda comigo. O amor, ele é construído, né? Essa é uma das grandes belezas do casamento. E nessa fase do noivado, nós vamos continuar a construir, né? Como um edifício. A gente fez os alicerces. Estou aqui diante de um engenheiro que poderia falar melhor que eu, engenheiro civil, mas o alicerce é essa base da oração, do namoro, e agora vamos começar a construir as paredes, que é o noivado, e vamos chegar até concluir, né, o prédio todo, mas essa base, ela é fundamental. Então no noivado, buscar a Deus e começar a ver os aspectos do amor que pode estar acontecendo ali, a gente precisa fazer. Outra coisa que está aqui nesse segundo ponto é o respeito, que desde cedo, na verdade desde o namoro, a gente deve ter com a pessoa. Se nós amamos ou dizemos que amamos a pessoa, nós vamos desenvolver esse aspecto fundamental que infelizmente hoje nos casamentos tem se esquecido: o respeito, em todos os aspectos, em todas as áreas que você possa pensar, né? Expressar uma preocupação não egoísta pela felicidade e bem-estar um do outro, né? A gente vai falar mais sobre isso. Em terceiro lugar, preparar-se a fim de arcar com os compromissos financeiros que o matrimônio exige, né? O casamento é o passo decisivo e o começo de uma jornada que pode durar longos anos. Volto a dizer, a proposta de Deus é até que a morte vos separe. Por isso requer preparo adequado. E isso é algo que assim nós temos visto muitas separações, muitas dificuldades nos casamentos, muitos divórcios, por causa desse não planejamento financeiro. A gente costuma dizer na igreja que casamento é esse passo de fé com um pé no alto, que é o passo da fé, né? Nós estamos esperando que Deus nos leve, que Deus é sempre a fé, mas sempre também um pé no chão. E esse pé no chão no casamento é a programação financeira, que é extremamente necessária. O segundo ponto, por isso eu quero lembrar que a igreja, se você está namorando e vai ficar noivo, procure as igrejas da Assembleia de Deus. Nós temos algo já há muitos anos, eu tenho, com a graça, temos 30 anos de casados, e nós fizemos o curso para noivos. A Igreja Assembleia de Deus, nós temos esse curso que é tremendo. Quero mandar um abraço ao pastor Rocha, e ao pastor Jonatas, pastora Ana, que são nossos pastores, nossos mentores no nosso casamento, que a igreja tem esse curso. Procure a igreja, extremamente importante, o curso para noivo. São 13 lições, você pode entrar em qualquer momento, não sei como está agora, deve estar online, não sei lhe dizer, mas entre em contato, que a gente pode inclusive dar o telefone do pastor Francisco Rocha, que é nosso psicólogo responsável por esta área. O segundo ponto da nossa lição é o casamento. Diga comigo, casamento. Vamos lá? Casamento. O matrimônio é um empreendimento sério que envolve um homem e uma mulher.
além de exigir destes a capacitação para os fins propostos. Isso demanda o seguinte: em primeiro lugar, responsabilidades. Lembra da lição passada? Responsabilidades. Eu disse que é um termo que eu gosto, porque puxa a gente, chama a gente para esse aspecto de responsabilidade. Não é colocar um jugo, não é colocar um peso sobre o casamento, sobre o homem e a mulher, mas é falar de responsabilidades. A vida de casado requer mais cuidado e maiores responsabilidades. Aí o texto de 1 Coríntios capítulo 7, os versos 33 a 35, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, ele vai falar justamente sobre essas responsabilidades. 1 Coríntios capítulo 7, os versos 33 a 35, que diz assim a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui, porque é um texto que nós precisamos abrir para ler, não está aqui nas minhas anotações, mas rapidinho eu vou achar. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, se você está com sua Bíblia, abra aí. Os versos 33 a 35 dizem assim: mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Responsabilidade do homem casado, responsabilidade da mulher casada. Diz aqui o texto uma expressão de cuida das coisas deste mundo, mas a gente quer lembrar que é o trabalho, é o compromisso financeiro, é o estar presente, é o fazer a diferença nesse aspecto, é o estar acompanhando a esposa, no caso do marido, acompanhando os filhos, no caso da esposa também, diz aqui o texto, acompanhando o esposo, acompanhando os filhos, porque casamento a gente abre mão tanto da nossa vida, sem ter, sem dizer, volto, a igreja não coloca esse jugo sobre os casais, mas a gente abre muito mão de nossa vida pelo bem do outro, e isso também, infelizmente, tem sido causa de muita dificuldade dentro dos lares. Então, a palavra nos lembra dessas responsabilidades. Será que não é um tempo de revermos isso, querido irmão, querida irmã, queridos casais? Um tempo onde nós estamos juntos para, inclusive, recomeçar sobre essas responsabilidades, porque essas responsabilidades, elas falam, por exemplo, sobre enfrentar as vicissitudes da vida, ou enfrentar as dificuldades da vida dentro do casamento, dentro da família. E como nós estamos passando, todos nós, por grandes dificuldades, Refere-se aos cuidados e trabalhos que ficam obrigados os que se unem em uma aliança de ajuda mútua. Você está ouvindo bem o que a palavra nos ensina? Ajuda mútua na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na fartura ou na escassez. Se eu perguntasse de novo, fazendo novamente ou lembrando o momento do seu casamento, você promete ser fiel, ou vocês prometem ser fiel um ao outro, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na fartura ou na escassez, num momento de crise como esse que nós estamos vivendo? Será que a gente pode dizer sim? Eu creio que sim, podemos dizer. Eu vou dizer aqui, vamos dizer novamente. Nós maridos vamos dizer sim. Será que você, esposa, pode dizer sim aí onde você está? Eu acho que eu ouvi daqui pela internet. Essa nossa internet é boa, viu? Ouvi o sim das irmãs aí dizendo que sim, Cabe agora, pode dar um beijo na bochecha, assim, bem rapidinho, rapidinho, dê um beijo no seu esposo aí, querida irmã, que merece o momento, Segundo lugar, cuidados com a vida espiritual. Diz aqui, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E não é só isso, tem gente que esquece essa parte espiritual, E para nós esposos, a Bíblia lança o desafio de sermos sacerdotes da nossa casa. Então, estamos lembrando de Deus dentro da nossa família, Deus com relação à nossa esposa, Deus com relação ao seu esposo, querida irmã,
às vezes a gente encontra mais fé e mais ousadia nessa área nas mulheres, né? Mas nós homens também, Deus tem usado, e que seja um tempo inclusive de renovo para esse cuidado na vida espiritual dentro do seu casamento. E infelizmente também muitos desajustes na vida comum do lar são por essa via, né? Via espiritual. E a gente lembra mais uma vez desse respeito que deve ter, inclusive o texto de 1 Pedro capítulo 3 verso 7 fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 3 verso 7 fala do respeito. Em terceiro lugar, a estabilidade do casamento, né? O casamento jamais deve ser considerado uma aventura de inconstantes. Não é uma experiência de curiosos, nem uma brincadeira de irresponsável. Vamos lá, se der certo, tudo bem, vai ser legal. Mas se não der certo também a gente se separa, se divorcia. Não é uma aventura, né? A proposta de Deus é que até a morte nos separe, e que isso seja vivido como responsabilidade dentro do nosso casamento. E por último, compatibilidade. Isso tem a ver com comunhão e comunicação, né? Comunhão e comunicação. Dentro do casamento precisa se viver comunhão e comunicação. Comunicação de ideias e de ideais, porque agora são uma só carne e devem andar de comum acordo. Tem um texto em Amós capítulo 3, o verso 3, que faz uma pergunta, e nesse momento cabe muito bem, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que a gente pode viver dentro do casamento se a esposa não sabe o que a gente está pensando, qual é o nosso propósito, se o esposo não sabe o que a esposa está pensando? E nesse momento em família é um tempo bom para renovarmos isso, de estarmos inclusive conversando com os nossos filhos. Depois, em segundo lugar, o segundo ponto, o ajuste necessário, né? E normalmente as circunstâncias da vida em comum não fazem dos cônjuges amantes eternos, e a gente aprende, por isso que falei que eu considero o conceito de amor dentro das experiências que a gente vai vivendo. E esse momento, inclusive, de dificuldade, é o momento que a gente está provando que ama a esposa. É o momento que estamos provando, que você está provando, irmã ou querida esposa, que ama o seu marido, né? Cada um continuará sendo uma personalidade distinta, e as divergências podem aparecer logo cedo, trazendo surpresas e perplexidades. É necessário que haja ajustamento entre ambos, produzidos pelos seguintes fatores: honestidade, paciência, maturidade e expectativas dentro da realidade. Vou ler novamente esses fatores de ajuste necessário: honestidade, paciência, sim; maturidade, sim; expectativas dentro da realidade. Como esses quatro fatores são reais nesse momento que estamos vivendo, né? A honestidade, a paciência, a maturidade e as expectativas dentro de uma realidade. Todos nós estamos refazendo a nossa agenda, todos nós estamos refazendo nossos planejamentos, principalmente planejamentos financeiros. Então é momento de ajuste dentro da casa, dentro do lar, dentro da família. E por último, nesse tópico, a unidade. Mediante o casamento, marido e mulher se tornam uma só carne, e que a proposta de Deus é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 verso 10, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, e diz assim a palavra de Deus nesse texto: que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Lógico que o contexto é de um apóstolo aplicando à igreja, de um pai aplicando à sua filha, mas como cabe dentro do nosso casamento, né? Que todos falem a mesma coisa, que estejam em unidade, que no casamento não haja divisões, se é possível viver um casamento um para o lado, outro para o outro, né? Antes sejais inteiramente unidos. E volto a dizer que esse é um tempo para todos nós, né? Meu casamento não é perfeito, minha família não é perfeita, e nós estamos aproveitando esse tempo para trabalhar esses pontos. Então que a sua família, o seu casamento, vocês estejam inteiramente unidos na mesma disposição mental, em algumas
algumas traduções diz pensando a mesma coisa, no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Isso é unidade. Por último, o desenvolvimento do lar fala como bases mais seguras para o desenvolvimento do lar. Primeiro, o equilíbrio do casal, né? E esse equilíbrio que devemos buscar, né? Porque casamento é uma construção, né? E algumas pessoas que acham que chegaram, não temos mais nada para fazer. Então, quem sabe, o final, no último ponto de tinta que deu para concluir a construção, vamos voltar para a base. Quem sabe é hora de uma reforma, para termos esse equilíbrio dentro do casamento e dentro da família. O equilíbrio do casal, ele fala do amor mútuo. Não é possível que só um dos dois, né, um lado esteja amando mais. É o balanço, é esse equilíbrio, o amor mútuo, a unidade de propósito, né, diz o texto em Filipenses, tendo o mesmo sentimento, sim, que é a capacidade de concordar, especialmente quanto aos propósitos de Deus sobre o lar, sobre a família, a despeito das diferenças particulares e individuais, que haja esse mesmo sentimento. Depois, comunhão de espírito, que significa comunhão com Deus, e volta a dizer, é o segredo para um casamento feliz, para uma família feliz, comunhão com Deus. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, diz a palavra de Deus. E por último, renúncia do interesse próprio. Há um termo, e tem um querido irmão aqui na congregação que fala da sua esposa, e toda vez que ele vai falar da sua esposa, esta aqui é a minha consorte, porque com certeza ele conhece e sabe muito bem o que significa consorte, companheiros da mesma sorte, companheiros buscando a mesma sorte. E para nós, sorte é a vontade de Deus, é a comunhão com Deus, é viver segundo o Espírito Santo de Deus. Segundo, a base para o equilíbrio no casamento é solidariedade, como estamos ouvindo, esse momento, ser solidários. Guerras, brigas e mortes podem proceder de motivos banais, e não é diferente no casamento. Aí vem a palavra de Deus nos ensinando em Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, solidariedade nesse aspecto de estarmos juntos, sermos solidários, né? Essa responsabilidade recíproca. Solidariedade, que é esse interesse comum. O solidário, ele depende um do outro, ele é interdependente. Esse é o solidário. Aí, em terceiro ponto e último, para encerrarmos nossa reflexão, na página 22, a concordância. O casal deve buscar a concordância em tudo, mas principalmente quanto a 3 coisas. Primeiro, a administração das finanças. Mais uma vez oramos para Deus te dar sabedoria nesse tempo. Concordância nas atividades conflitantes. E aí a gente tem todo um desafio, porque hoje esposas precisam trabalhar, marido precisam trabalhar, os dois trabalhando, os dois com muitas atividades. Você vê que nós já estamos ministrando a palavra de Deus para você, pensando num tempo normal, que nós vamos já voltar em nome de Jesus. A nossa vida vai voltar, você vai voltar ao seu trabalho de uma forma normal. E aí é tempo para parar e pensar assim: nós vamos voltar para o nosso trabalho. Como é que a gente pode refazer a nossa agenda de forma que a gente esteja bem no casamento, esteja bem com nossos filhos? Aproveite esse tempo, né? Provérbios capítulo 17, verso 1 fala: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O texto está dizendo: mais vale comer pão duro e viver em paz do que ter um banquete numa casa cheia de brigas e confusão. Por isso a palavra nos orienta que devemos ter essas atividades conflitantes organizadas, conversadas. E por último, a educação de filhos, que esse é um passo importante no desenvolvimento do lar. E deixa eu te dizer uma coisa, querido pai, querida mãe, lembrando a todos nós, a palavra de Deus para a minha vida: isso não pode ser delegado a ninguém, não podemos terceirizar isso. Nem aos pastores, nem aos líderes de criança, nem às classes de escola dominical, nem ao líder de célula, nem ao mentor espiritual, ninguém. É um trabalho nosso, é um desafio nosso, é um chamado nosso. E os filhos,
eles são a herança do Senhor. Que você que vive isso sabe muito bem que são bênção, e não podemos delegar. Esta bênção é sua, querido pai, essa bênção é sua, querida mãe, e não pode ser delegada a ninguém. Então, para fecharmos a nossa reflexão, a pergunta: como esses ensinamentos da palavra de Deus estão sendo aplicados na sua vida, seja no namoro, seja no noivado, seja no seu casamento? Se você quiser, faça-nos saber. E se você precisa de oração nesse aspecto, você pode estar aí também fazendo o seu pedido de oração que temos aqui, e nós vamos já ler. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que seja um momento sim para você estar fortalecendo a sua família em nome de Jesus, né? Vamos dizer amém? Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós vamos já encerrar, mas queremos fazer aqui duas coisas antes de nós cantarmos uma canção e nós orarmos. Primeiro, lembrar aqui sobre as doações, sobre os cultos nos lares. Esteja aproveitando para reforçar isso na sua casa, na sua família. Ainda não podemos ter culto na congregação. Os atendimentos aqui de secretaria e tesouraria, você pode vir, você pode buscar a secretaria, buscar a tesouraria para fazer sua contribuição, tá bom? Lembrar das doações de alimentos, por favor. A santa convocação feita pelo nosso pastor Jonatas. Cada dia você pode dedicar um tempo e se consagrar por um motivo. Acompanhe aí nos aplicativos aquilo que nos nossos grupos de WhatsApp, os motivos que nosso pastor designou para a igreja. Acompanhar os cultos, logo mais às 17 horas, pastor Jonatas e pastora Ana estarão ministrando sobre nossa vida, então acompanhe. E amanhã à noite, pastor Jonatas estará também na TV Boas Novas, nas mídias, às 19 horas. Tá bom? Nós queremos estar orando. São vários pedidos de oração. Agradecer a Deus pela vida do irmão Joel, que já está bem melhor, está só cumprindo o tratamento. Orar pela família da pastora Zilda, tá bom? Pela sua irmã Márcia, que continua hospitalizada. Vamos orar por esse tempo difícil. O irmão Roberto Barros já está em casa, graças a Deus. Orar pelo irmão Mário Alcântara, o Marcos, filho da diaconisa, irmão Marcos, filho da diaconisa Gessimar, o Andreilson Karen, o sogro dele, o irmão Gilson, a família do irmão Celso, que está em luto nesse momento. Vamos lembrar de orar pelos nossos pastores, pastor Jonatas, pastora Ana, pastor Moisés, pastora Vânia, pela recuperação completa do pastor Leonai, pastora Elda, e por todos os colegas pastores, inclusive pastor Paulo Farias, que está hospitalizado. Nós vamos já orar por ele. Irmão Nelson Oliveira pede oração pela sobrinha Renata, que está com Covid, internada no hospital 28 de agosto, pela família Almeida e Silva, irmã Esté Bezerra, pelas famílias do Celso, Angelim, que nós já oramos aqui, né? E ele veio a falecer esta semana. Helena Lopes pela família e também pelo mundo nesse momento complicado. Jane Gonzaga, orar pela família, livramento e proteção. Irmã Vilma pela família, irmã Gisélia pelo lar, família e nação. Nós vamos cantar esta canção encerrando, né? Vamos pedir que o Senhor venha à nossa casa, venha à nossa vida. Que Deus abençoe pastora Lindomar, nossa líder aqui na escola dominical, pastor Gilberto, pastor Manassés, toda a equipe de secretaria, todos os líderes. Que Deus abençoe você hoje nesse domingo. Logo mais às 19 horas estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Antes de orarmos, vamos cantar? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo pra te seguir. Vamos pedir ao Senhor em oração, cantando. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.
faz um milagre em mim. Vamos pedir, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Vamos orar, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí onde você está, você pode levantar a mão, elevar o seu pensamento a Deus. Vamos orar uns pelos outros. Agora, em nome de Jesus, eu quero pedir que você ore pela mãe da irmã Dorinha, que também está muito carecida de nossas orações. Mãe da irmã Dorinha pode dizer assim: Deus sabe exatamente quem é. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai querido, e nesse momento levantamos nossa voz nesse lugar, que é o lugar da tua habitação, e nós, o templo do Espírito Santo, nós oramos a Ti, no nome poderoso de Jesus, pelo amor que Tu tens ao Teu Filho e a cada um de nós. Nós clamamos a Deus, clamamos, ó Deus, pela nossa cidade, clamamos por misericórdia pelo nosso estado, pela nossa nação, pelo mundo inteiro, nesse momento tão difícil, Senhor. Queremos apresentar algumas pessoas que nos pedem oração: irmã Rubenita, por sua família, irmão Nelson, pela sua sobrinha Renata, que está com Covid, está ali internada no 28 de agosto, e pela família Almeida e Silva, a irmã Esther, pela família do irmão Celso Angeli, que está descansando contigo. Abençoa a irmã Francis, Senhor, e toda a sua família. Ó Deus, oramos pela irmã Helena, pela sua família, que pede oração também pelo mundo inteiro, pela irmã Jane, por Jane Gonzaga, por família, livramento e proteção. Oramos pela irmã Vilma, pela sua família. Oramos pela irmã Gisélia, pela sua família, pela sua casa, pela nação inteira. Levantamos um clamor pela vida do pastor Paulo Farias, Senhor. Ó Deus, vai onde está o teu filho e faz o milagre que nós estamos cantando e orando. Ó Deus, pedimos pela mãe da irmã Dorinha. Sim, Senhor, faz o milagre que necessita. Ó Deus, pedimos pelo irmão Mário Alcântara, pedimos pela Márcia, Senhor, pedimos pelo Joelso, te agradecemos pelo irmão Roberto, que já está bem, pedimos pelo Andreilson, pela irmã Karen, também pelo seu sogro, pedimos por todos os que necessitam, Senhor, nesse momento da tua visitação. Abençoa a vida do pastor Jonatas, pastor Moisés, pastor Elionai, suas famílias. Guarda, Senhor, os pastores e pastoras que cooperam nessa congregação. Abençoa a vida da pastora Lindomar, abençoa a vida dos meus pais ali em casa onde estão, Senhor. Guarda os teus filhos, guarda o teu povo, abençoa o povo desta congregação, os membros congregados, toda a liderança desta igreja, Senhor. Nos guarda em Ti, nós clamamos a Ti porque sabemos que Tu és o nosso socorro, bem presente no momento da angústia, os lares que estão enlutados. Ó Senhor, que o Espírito Santo possa consolá-los nesse momento. No nome de Jesus nós te pedimos e nós já te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Tenha um ótimo dia de domingo. Logo mais às 19 horas, 17 horas com o pastor Jonatas e 19 horas aqui e a Dan Tempo Central. Deus abençoe, um abraço a todos vocês em nome de Jesus. Amém.